Hoje o Senhor quer nos ensinar através de Padre Pio, com essas palavras, da primeira carta de São Paulo a Timóteo, sobre a perseverança. Guardar o mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos um mandato de Deus, nós recebemos uma vocação, uma graça, que é a graça da mel de Deus, e devemos conservar essa graça sem mancha e íntegra, ou seja, inteira, até a vinda de Jesus, ou da vinda dele ou da nossa ida até ele, ou seja, até a hora da nossa morte. Perseverança, guardar com carinho. Este é o nosso passaporte para o céu. Essa é a chave que foi nos dada e que um dia vai abrir-nos as portas do céu. Devemos guardar essa chave com todo carinho. Não podemos perdê-la. Ela é a nossa segurança. Ela é a certeza que estamos no caminho certo. Que venha o que vier, um dia o Senhor nos acolherá na sua presença para sempre. Por isso, amados irmãos, queridas irmãs, apresentai-vos ao Senhor com cânticos, servi ao Senhor com alegria, cantando jubilosos. Faça as coisas para Deus com amor, com louvor, persevere, mas não persevere de qualquer jeito, persevere com alegria, servindo ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor não é um fardo, não é uma coisa, não faça as coisas só por obrigação, porque senão vai ficando horrível para você. Faça com alegria, faça com amor. Mas Frei, eu não consigo sentir essa alegria. Mas peça a Deus e tenha disposição de querer fazer assim. Lembrar que Ele nos fez, somos seu povo e seu rebanho. Dar graças, honrá-lo com seus atos de louvor. Não só pedir, mas lembrar de agradecer, porque o Senhor é bom, sua bondade perdura para sempre e seu amor é fiel eternamente. O Evangelho nos vem dizer que, além dessa disposição de guardar com integridade o carisma que nos foi dado como uma chave que vai nos abrir as portas do céu, além de servir ao Senhor com alegria, com muito amor, devemos ter cuidado também com o nosso coração. O nosso coração é como um terreno. Esse terreno ele pode ser de 4 maneiras básicas. Pode ser duro, como aquele caminho que fica à beira da estrada, ou seja, o acostamento. O caminho, no caso, quando tem à beira do caminho, o caminho é para os animais, para os veículos, mas a beira do caminho é para nós. Nosso coração não pode ser duro, aquele que todos passam, mas não fica nada, recebe muita coisa, mas fica sempre duro, porque está sempre vazio, porque está duro, nada penetra, nem a água, nada. É o coração de pedra. Não podemos ter esse coração, porque o diabo vem logo e rouba tudo que é semeado. O nosso coração também não pode ser como aquele terreno que tem um pouco de terra, que acolhe com muita rapidez a palavra, mas embaixo, lá logo embaixo dessa terra, tem pedras. Quais são as pedras? São as mágoas, são aquelas antigas áreas onde o demônio trabalhou muito na nossa vida. Por exemplo, a afetividade, as nossas dificuldades, aquilo que está escondido, né, por baixo das nossas ações, e a intenção, e a vontade muito fraca, muito fragilizada, e o demônio sabe o que fazer para nos convencer, para que a gente tenha só essa aparência, mas no mais profundo do nosso coração ainda sobreviva as pedras, os traumas, a dureza, que vão matar essa semente que Deus lança em nós. Nós também temos que ter cuidado para não ser como aquele coração tão
tão bom, mas tão bom que não só nascem as coisas boas, nascem também espinhos. Espinhos que crescem muito rápidos. Os espinhos são as preocupações com o mundo, pela riqueza, os prazeres mundanos. Aquela pessoa que foi muito marcada por uma vida boa nesse mundo, por sonhos de grandeza, de riqueza, de poder, de lazer. Uma pessoa que gosta, como diz assim, eu gosto de viver, eu gosto da vida, mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes essa vida ela foi muito viciada na própria vontade, e o demônio tem acesso e sufoca. Tudo isso se volta contra a sua espiritualidade, e muita coisa do seu passado começa a voltar no seu presente, e o seu futuro com Deus fica comprometido. Devemos ser, como Badia ouvia de Deus, como um coração simples e puro de uma criança. Coração que é um terreno bom. Porque é perigoso uma criança, que principalmente até os 6 anos de idade, tudo que você ensinar para ela, ela aprende, e aprende para sempre. Sabia disso? Eu quero dizer uma coisa para vocês: muitos problemas da afetividade, da sexualidade que nós temos hoje, veio talvez até da carência do nosso pai e da nossa mãe, de pessoas que cuidavam de nós. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas crianças, de não colocar na mão de qualquer pessoa. A pessoa começa por exemplo, a acariciar a criança. Quantas pessoas acariciam os próprios órgãos sexuais da criança, excitando? Aquilo ali fica gravado na mente, na alma daquela criança, e aquilo pode ser futuros traumas na sexualidade, uma busca exagerada por esses prazeres, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado. Nosso coração tem que ser limpo como o coração de uma criança, mas esse coração inocente, esse coração que logo esquece, esse coração que não confia em si, mas confia no pai ou na mãe, esse coração que às vezes se chateia, mas logo passa, logo já esqueceu, e volta a alegria, e volta ao sorriso, e volta a essa bondade, essa inocência, essa pureza do coração de uma criança. E agora a gente entende porque Jesus diz que quem não tiver o coração como de uma criança não herdará o reino dos céus. Hoje Padre Pio então quer nos ensinar esse coração limpo, esse coração puro e inocente. Meus irmãos, eu acho que vocês todos passaram por isso. Olhando para a minha vida, eu percebo que desde sempre Deus teve desígnio de salvação na minha vida. Quem consegue perceber isso também na sua vida? Que desde sempre Deus cuidou de você. Olhando para trás, você vê como o Senhor lhe preservou de muita coisa. E eu tenho certeza, todos nós aqui tínhamos muita inocência, tínhamos muito desejo de Deus, de santidade. De certa forma a gente sabia que Deus, de certa forma a gente sabia ou sentia atraído pelas coisas boas, bonitas e coisas de Deus, não é? Deus ia nos preparando. Mas até um determinado ponto, a gente começa a perceber também as coisas do mundo, as coisas da malícia, e o inimigo vai seduzindo. Claro, se existe um trauma, uma influência perversa de uma pessoa adulta, não é? Aquilo pode prejudicar muito o processo. Mas a maior tristeza é mesmo uma pessoa, uma criança ou um adolescente que foi abusado. Mesmo aí, ele tem a opção. Por que é que tem algumas pessoas, algumas crianças ou jovens que foram abusados, não é? Que podiam ter desenvolvido uma sexualidade terrível, ou até contrária ao plano de Deus, por exemplo, o homossexualismo, o lesbianismo, e justamente por aquele abuso criou uma aversão por aquilo. E outros, por que é que aceitou aquilo? Porque tem um determinado momento que Deus mostra a nossa vida que aquilo é ruim, que aquilo é mal, e é onde a gente tem que fazer a opção. E por isso
que o outro que nos fez o mal vai ter a responsabilidade diante de Deus, mas ninguém pode fugir. Eu tenho determinados problemas porque eu também quis. A decisão final é minha. Eu sou filho de uma família que tem muitos problemas nessa, naquela área. Isso também tem uma certa influência na minha vida, mas eu decidi o que eu queria ser. A influência nunca é superior à graça de Deus. Vocês me entendem? Entendem isso mesmo, meus irmãos? Cada um é livre para escolher. E aqui a gente tem que entender: nem sempre a gente fez as escolhas certas, porque a gente não quis. No fundo, porque faltou o santo temor a Deus. Deus não vai permitir que ninguém faça uma escolha errada se aquela pessoa não quer fazer aquela escolha. Gente, a gente não pode justificar. Mesmo uma pessoa que não teve conhecimento de Deus, Deus vai de alguma forma fazer com que essa pessoa chegue a ter uma oportunidade de conhecer a gravidade do seu pecado, as escolhas erradas e refazer a sua vida. Vocês estão entendendo? Ontem nós vimos Madalena, 7 demônios sobre a vida dela, mas ela quis se libertar e ela encontrou Jesus e seguiu Jesus. Por isso ninguém pode culpar os outros, ou a família, ou a influência. Eu sou assim, infelizmente, na maior parte, porque eu quis. Bata no peito e diga: eu reconheço, Senhor. Foram coisas erradas, foram opções erradas. Eu quis, eu sabia que era errado. O Senhor me deu chance, inclusive de experimentar e de ver a loucura. Gente, como é que existe prazer numa violência sexual? Como é que você pode sentir prazer e alegria de viciar numa coisa onde você é humilhado, onde você se sente depois um lixo? A loucura é isso. Infelizmente eu gosto disso. Eu criei um certo amor. Deus até permitiu que eu caísse para ver a loucura. O que é isso? Que isso é terrível. Mas eu temei. Eu me expus ao mal. Aí está a gravidade de cada um de nós. Por isso que a gente hoje tem que, sabendo disso, reparar com muito amor, com muito sacrifício. Pedir a Jesus a graça de tudo que a gente fizer seja um ato de reparação, de amor a Jesus. Sabe por que eu quis o mal? Porque eu amo demais a mim mesmo. Mesmo sabendo que era errado, eu quis. E às vezes até com uma certa revolta contra Deus, contra os meus pais, ou contra mim mesmo, eu me submeti àquele jugo do diabo. Por isso que hoje eu tenho que sair desse jugo. Hoje eu tenho que declarar a libertação. Hoje eu tenho que fazer tudo para agradar a Jesus. Padre Pio nos ensina isso. A castidade, meus irmãos, é muito mais do que não ter ato sexual. Claro, passa também pelo ato de fazer o ato sexual somente no casamento e totalmente dentro do plano de Deus. Porque até para o casal é um ato muito grande de obediência, de sujeição. Você não faz quando você quer. Tudo é permitido, mas nem tudo. Não é no dia que eu quero, não é da maneira que eu quero. Até o meu prazer, que é lícito, eu tenho que fazer. Por isso que o método Billing, ou qualquer método natural que a igreja oriente, é uma coisa ordenada, é uma coisa de acordo com a vontade de Deus, porque eu não estou procurando o meu prazer, mas dar prazer a Deus. Eu acredito que Deus me criou com essa capacidade de sentir prazer, mas que acima de tudo eu não posso procurar o prazer pelo prazer, eu tenho que procurar Deus, e o prazer verdadeiro, e o prazer que vai realmente me fazer feliz, que vai preenchendo, que vai dando alegria verdadeira ao meu coração, é o prazer quando ele está ordenado por Deus. Quando Deus fica feliz, quando eu posso fazer isso na presença de Deus. Uma pessoa que teme a Deus,
que anda, por exemplo, estamos falando da castidade, né? Que anda na área da sexualidade, da afetividade, dos seus afetos, dos seus sentimentos, dos seus relacionamentos, da sua sexualidade, debaixo da graça de Deus, é uma pessoa realizada, é uma pessoa feliz. Se no começo parece até uma privação, mas depois se torna uma forma tão bonita, é um prazer que permanece tão fortemente. Eu já escutei muitos casais dizendo assim: eu tinha uma vida sexual antes fora da graça de Deus, antes de ser casado, mas quando eu esperei, entrei na comunidade, abracei a vontade de Deus, comecei a viver a castidade, esperei, passei anos namorando, tentando encontrar uma pessoa, depois namorando, noivando. Quando me casei e tive uma relação sexual agora dentro do plano de Deus, eu pensei que eu tinha tido prazer sexual, nunca tinha tido nada, era só um orgasmo muito passageiro. Eu senti um prazer tão puro, tão verdadeiro, tão parecido com o céu, como eu nunca tinha sentido. Infelizmente, muitos de nós, de Deus casados, não podemos dizer que temos um prazer sexual ordenado. Pode até não ser pecaminoso, mas ele não é dentro da vontade de Deus. Você vive o método bíblico com alegria? Ou é só porque é uma imposição também da comunidade? Se for uma alegria, se for uma vontade de temer e amar a Deus, inclusive naquele dia que você não quer celebrar, mas celebrar, aí é que você celebra mesmo, aí que você se doa, mulher, ao seu marido, e seu marido, você que se doa à sua mulher, por amor a Deus, na presença de Deus, não procurando sentir nada ou querendo que outra pessoa sinta, mas sentindo a alegria de fazer o que Deus mandou, crescer e multiplicar, estar perto à vida e celebrar aquele como ato matrimonial, como sacerdote celebra a Eucaristia. Você celebra o seu casamento também na vida íntima e sexual. Aquela cama se torna um altar, um lugar tão sagrado. Isso dá um prazer. Eu não sou um homem casado, não tive essas experiências, mas eu sei que é assim. Quem está me escutando, que é casado, que vive ou procura viver isso, sabe o que eu estou dizendo? Totalmente a verdade. Se você não é feliz na sua sexualidade como casado, é porque você não está na graça de Deus. Deus quer lhe dar um prazer sexual muito profundo, muito mais do que uma sensação. É a bênção dele, é a graça de estar na graça dele. Quantas vezes eu celebro a missa? Muitas vezes. E às vezes pela pressa, pelas coisas, por mais que me esforce, às vezes não consigo. Mas quando estou aberto, quando entendo o que é que eu estou celebrando, que uma missa só salvaria todo mundo, que uma só santa missa que eu celebro de todo o coração vale mais que qualquer pregação, mais que qualquer coisa, porque é o sacrifício de Jesus. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que isso é muito maior do que qualquer coisa que eu possa fazer, como é lindo, como a missa se torna uma bênção. E eu vejo os testemunhos como são diferentes. Quando você vive sua vida sexual no seu casamento de uma forma para agradar a Deus, de uma forma santa, debaixo do santo temor e do amor a Deus, na presença de Deus, quando você ora para estar com a sua mulher, que sua mulher ora com você para estar com vocês, quando vocês celebram isso, uma só carne ali, que coisa linda. Mas também quem é celibatário, quando você oferece toda essa capacidade, porque há dentro de nós, até Deus mesmo fez isso, para que nós quiséssemos naturalmente crescer. Dentro de nós há 3 movimentos que são naturais, que eles precisam ser ordenados, e porque o demônio tem muito acesso, porque eles são muito fortes dentro de nós. São 3 movimentos da nossa natureza. Primeiro, o ter as coisas, o ter, o possuir, o alimento, a roupa, as coisas, porque isso nos dá segurança. É o voto de que? Da pobreza, que falamos ontem.
Depois é a procriação, esse ato sexual, essa coisa que envolve todo o nosso ser. O animal manifesta isso cada mês no cio, vem de uma forma tão forte que parece que o domina. Nós, isso não pode nos dominar, mas tem que ser ordenado. Mas dentro de nós há um grito. O homem grita naturalmente pela mulher, a mulher pelo homem, porque é uma força da natureza. Mas aí vem a graça sobrenatural. Eu não fui chamado para isso, então eu sou casto por amor ao reino dos céus. Poxa, eu sou celibatário, então eu vou procurar essa tendência natural que tem de atração pela mulher, do homem da mulher para com o homem, esse desejo profundo, eu vou sublimá-lo, eu vou oferecer a Deus em forma de doação, em forma de amar as pessoas, sem querer as pessoas para mim, sem querer uma coisa, um carinho, um afeto material, mas transformando isso em doação, em oração, em caridade, em serviço, em doação aos outros. Eu vou transcender a carne, eu vou para o lado espiritual. Ou se é dentro do casamento, é a minha vocação, então eu vou procurar fazer o outro feliz, levá-lo o outro para Deus, dar-lhe um prazer que é ordenado para Deus, que leva a Deus, que leva até a presença de Deus. Eu vou conduzir com o meu corpo, que é dentro do Espírito Santo, o corpo dessa pessoa, para um prazer agradável a Deus, onde ela se sinta também amada por Deus. Entendem, meus irmãos, isso? É algo muito bonito, mas muito difícil, porque precisa. E a outra tendência natural da nossa vida é a autossalvação, é a autopreservação. Se alguém tentar, por exemplo, nos matar, você vai reagir normalmente, então a sua individualidade, a sua vontade é tão forte. E aí vem o voto de quê? Da obediência, de acreditar que eu estou obedecendo a Deus através do meu superior, de me sujeitar, de renunciar a mim mesmo, ao meu querer confiar e me colocar nas mãos de Deus. Dessas 3 tendências natural trabalhadas, se tornam 3 oportunidades de solteiros e casados, viúvos, celibatários, não importa, separado, cada um pode, cada um tem essas tendências de uma forma mais forte ou menor, não importa. E eu posso fazer disso uma ocasião de salvação. Aí vem o compromisso da pobreza, da obediência e da castidade, que não é negar a minha natureza, mas é mostrar para a minha natureza: olha, você sente isso, mas o verdadeiro prazer ainda é muito maior. Eu já estou começando a viver aqui na terra o que eu vou viver eternamente no céu. Eu vou então submetendo a minha natureza à graça de Deus. Eu vou então entrando no mundo sobrenatural, não é deixando de ser homem, mulher, não é se alienando, nem ficando fanático como se eu não tivesse um corpo, como se eu não negando a minha natureza. Não é nada disso, é pelo contrário, dando um sentido mais profundo, por amor a Jesus, é me assemelhando cada vez mais a Cristo, de acordo com a minha realidade, e transformando tudo isso por amor, em amor a Deus e aos meus irmãos. É o amor verdadeiro. E quem ama é feliz, gente. Quem não ama não é feliz. Uma pessoa que é viciada nas coisas, aquele consumismo, aquela necessidade de ter sempre mais, aquela ilusão de riquezas, isso só sufoca a gente, não faz a gente feliz. Por mais que você tenha, sempre vai querer ter mais, e depois é terrível, você não sabe nem o que fazer, se sentem prisioneiras, às vezes dentro de uma casa com tudo, mas são tão prisioneiras. Aquela casa que é uma mansão se tornou também uma prisão. Perdeu às vezes tudo, perdeu família, perdeu tudo, porque preocupou-se tanto com o material, esqueceu do essencial.
Pessoas que são escravizadas pelo sexo, por mais que façam, sexualidade fora do plano de Deus é o pior dos vícios, gente. Eu atendo confissão e eu sei que é isso. É pior que a droga. É um vício que você carrega no seu corpo, na sua mente, na sua alma. Não é como é terrível o vício sexual quando nos domina. Quanto problema psicológico, quanto desequilíbrio, quanta desarmonia, porque a gente sabe que não fomos feitos para aquilo, e porque nossa vontade ficou escravizada, e cada vez quer mais, e de todas as formas. Diz que as pessoas que entram nisso, coitadas, elas não param de pecar nunca. É um tormento muito grande, a ponto de Nossa Senhora dizer que o pecado da impureza não é o pior pecado, mas é o pecado que mais leva ao inferno, né? Mais leva ao inferno, porque realmente, se a pessoa ficar viciada nisso, é pior que a droga, é pior que o cigarro, é pior que tudo. Porque diz a palavra de Deus, a pessoa que peca contra seu próprio corpo nunca vai cessar de pecar. É uma chama que consome, que destrói, que acaba a pessoa. Sou escravizada por isso, é terrível. E depois fica insaciável, nunca sacia. Gente, é igual a pessoa comer. Talvez alguém já passou por uma fase assim, ou até passe. Você come, mas não se sacia. Eu já tive alguns problemas, vocês mesmo veem assim, por comer muito fora de hora, que às vezes assim, eu sinto que eu estou comendo, mas não alimenta, não sacia. Alguém já passou por isso? Não é uma coisa terrível? Você sente que você está se matando, mas é como se uma coisa não consegue satisfazer. A gente percebe que a gente nem mastiga direito, a gente nem tem mais. Eu comer. É terrível. Mesma coisa é a sexualidade, mesma coisa é o dinheiro, mesma coisa é essas taras terríveis, essas loucuras que o demônio vai colocando em nós. Castidade e o jejum, gente, é preciso muito jejum. Quem tem dificuldade na sexualidade, demônio de impureza só sai com jejum e oração. Não se engane. Se você não jejuar e orar, o demônio vai lhe vencer, porque é a sua vontade que é muito fraca, e ele vem com aquela tentação que você, quando vê que não está, ele armou tudo direitinho e você só cai, e cai mesmo. Então tem que jejuar, porque o jejum vai tornar a sua vontade forte. Quando o demônio chegar e lhe oferecer, afasta de mim, Jesus vai dizer, não só de pão vive o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, afasta de mim, só a Deus adorarás. Como é que Jesus teve força? Ele, o Filho de Deus, como ele teve forças? Pelo jejum e a oração. A tentação é forte, e o demônio sabe o que a gente gosta, o que a natureza decaída gosta. Então é preciso jejum e oração. Amém? Que São Padre Pio nos ajude, nos guarde, nos proteja. Sei que são tantas palavras, mas sei que vocês estão cansados, o clima está muito pesado, mas faça tudo isso um oferecimento a Jesus e fique com alguma coisa disso. Fique principalmente com essa certeza que vale a pena amar, vale a pena querer o que Deus quer para nós, vale a pena se sacrificar. Existe um prazer tão grande quando a gente é pobre, quando a gente é casto, quando a gente é obediente. É um prazer tão grande de agradar a Deus. Por isso que os santos não trocavam a graça de Deus por nada. Por mais que sofriam, queriam sofrer tudo, mas não ficassem a graça de Deus. Peça ao Senhor hoje, o Padre Pio, que você fique tão apaixonado a ponto de o único prazer da sua vida seja dar prazer ao Senhor, seja viver com Ele. E a única agonia da sua vida, o único sofrimento,
seja ficar sem a graça dele, sem poder comungar, sem poder receber. Só de pensar que você vai ficar sem a comunhão, eu acho que você fica tão triste, fica tão preocupado. Pois pense, se eu pecar eu não vou poder comungar. Eu posso até confessar, mas nunca vou recebê-lo como devia recebê-lo. Por isso não quero mais ofender. Precisamos alertar nosso coração. Nossas escolhas, tem que ser muito sério. Tudo isso aqui não é uma brincadeira. Eu sei que vocês sabem disso. Eu quero rezar hoje a Padre Pio, que nos preserve, nos dê a graça da gente perseverar, mesmo no meio de tantas tribulações e dificuldades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer